pessoas que já trabalham com coisas relacionadas à casa das pessoas também pode trabalhar com Feng Shui, mesmo sem necessariamente se tornar uma consultora de Feng Shui. Outro exemplo de pessoas que talvez vocês nunca imaginaram que podem trabalhar com Feng Shui sem necessariamente se tornar uma consultora de Feng Shui. Corretor de imóvel. Corretora de imóvel. Por quê? Porque quando a gente vai escolher uma casa, um apartamento para comprar, para alugar, existem várias situações. Geralmente a gente pesquisa, né? Várias situações que a gente pode, várias opções que a gente tem, né? De comprar. E se essa pessoa, esse corretor de imóveis, sabe sobre a aplicação de Bagua, sabe os conceitos de Feng Shui, essa pessoa pode ajudar aquela família a escolher um imóvel que seja mais adequado com o intuito deles. Por exemplo, se é uma família, você está ajudando uma família, um casal que acabou de casar, esse corretor de imóveis pode sugerir casas, ambientes que tenham um baguá, né, que tenha uma área da prosperidade maior ou uma área da criatividade para esse casal, se o intuito deles for engravidar, né? Ou se esse casal está passando por uma situação de expansão de uma empresa, ou se não é um casal, é uma pessoa que acabou de se separar, enfim, sabendo da história daquela família e o momento que eles estão vivendo, esse corretor de imóveis ou corretora de imóveis pode ajudar justamente aquela família a procurar um imóvel que case com as intenções, sabendo o conceito da aplicação do Bagua, que case com as intenções que aquela família tem. Só para dar uma explicadinha para vocês, né? Quem caiu aqui de paraquedas e não sabe necessariamente o que é esse Bagua que eu estou falando e o que seria escolher um imóvel de acordo com esse Bagua, tá? O que acontece? Dentro de todos os ambientes existe um mapa de energias, tá? Que são 9 áreas da nossa vida que são representados dentro dos ambientes. E isso é uma ferramenta chamada Bagua. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso no Feng Shui, tá? Bagua. E aí, dependendo, né, de onde é a porta de entrada da casa, a gente consegue encontrar exatamente onde está a área da espiritualidade, a área do trabalho, a área dos amigos, a área da criatividade, a área da saúde, da família, da prosperidade, do sucesso e do relacionamento, tá? Só que nem todas as casas têm essas áreas completas. Dependendo da disposição da casa, da estrutura da casa, por exemplo, às vezes a casa ela é assim, mas ela não é um quadrado exato, né? Às vezes, ou um retângulo, exato. Às vezes a casa ela tem aqui uma areazinha que entra um pouquinho aqui, aí depois tem aqui, enfim, né? Às vezes a casa tem uma varanda aqui um pouquinho maior, não é exatamente um quadrado ou um retângulo. O que acontece nesses casos? Quando a gente tem exatamente um quadrado ou um retângulo, a gente tem todas as áreas do Bagua 100% ali dentro daquele ambiente. As energias de todas as áreas do Bagua, 100%. Ó, 100% da energia, 100% da energia, 100% da energia e assim por diante. Só que quando a gente começa a ter uma casa assim, como essa que eu mostrei aqui, ó, por exemplo, que difere de um ambiente quadrado ou retangular, quando a gente vai aplicar o Bagua nessa casa, a gente começa a ter o que a gente chama no Feng Shui de áreas faltantes e áreas excedentes. Por exemplo, se a gente fosse aplicar o Bagua nessa casa aqui, tá? Nessa casa, a gente teria aqui, ó, dentro desse ambiente aqui, ó, a gente teria o que a gente chama no Feng Shui de área faltante. E aqui a gente teria o que a gente chama de área excedente. Então, o que acontece? Se a gente vai sobrepor esse Bagua nessa casa, essa família vai ter área faltante na área dos amigos, tá?
que representa isso? Essa família ela vai tender a cada vez mais se isolar, não ter amigos, as pessoas não frequentarem a casa, né? Então isso pode reverberar de várias maneiras. Inclusive a área dos amigos também é a área que representa as viagens. Então pode ser que uma família que goste muito de viajar, viaje bastante, tenha vários planos, seja realmente o que movimenta aquela família, se ela se muda para uma casa que tem uma área faltante aqui, essa família ela pode tender a diminuir a quantidade de viagens que eles fazem. Então, era uma família que viajava muito. Depois que a gente se mudou para essa casa, nunca mais viajamos. Aquelas viagens em família que a gente fazia, nunca mais aconteceu. Então, como eu estava falando, né, do corretor ou corretora de imóveis, se essa pessoa sabe que a família que está procurando um imóvel para comprar, para alugar, é uma família que gosta muito de viajar, que prioriza, valoriza isso, jamais vai deixar essa família, ou vai deixar sem orientar, né? Essa família entrar numa casa, comprar, decidir comprar ou alugar uma casa, que tem uma área faltante, numa área que é tão importante para essa família, né? Ou, por exemplo, área excedente. Área excedente é o contrário da área faltante. A área excedente é quando sobra energia. A área faltante é quando falta energia. A área excedente ela é muito boa. Aqui seria, no caso, uma área excedente na prosperidade, o que é muito bom, né? A área excedente na área do dinheiro. Mas, se a gente tem, por exemplo, uma cama na área excedente, isso é prejudicial para a energia dessa pessoa que dorme nessa cama. Por quê? Essa energia aqui, ela está desconectada do restante da casa. Então, ela é uma energia que ela fica acoplada, fica desconectada da energia da casa. Então, a pessoa que dorme aqui nessa área faltante, ela vai tender a estar desconectada dos outros moradores da casa. Então, de novo, um corretor de imóveis que está lá ajudando uma família a escolher uma casa e essa família vai lá e escolhe uma casa onde o filho caçula ou o filho mais velho, alguém vai ficar numa área excedente, sabe que isso no futuro vai tender a fazer esse filho, essa filha se isolar da família, não ter muito diálogo, conexão. Então, essa pessoa pode ajudar a evitar diferentes situações, né? E, como eu falei anteriormente, não só um corretor ou corretora de imóveis pode fazer isso, mas uma arquiteta, uma engenheira, designer e aí por diante, né? Essas pessoas elas trabalham com projetos. Então, no próprio projeto, eles já podem projetar situações que evitem essas situações prejudiciais ou que amenizem o máximo possível essas situações. Tem uma área excedente? Ok, mas não vamos colocar ninguém dormindo lá, vamos fazer aqui um quartinho que seja de visitas, alguma coisa, e esse filho que dormiria aqui, vamos colocar ele para dormir nesse quarto que está aqui. Simplesmente pelo fato do conhecimento que essas pessoas podem ter.